Eu acho que esqueci de uma coisa. O que, professora? Não, é que teve uma colega de vocês, a Jaqueline, que ela pediu a dispensa da matéria. Só que ela quer acompanhar as aulas. Então eu vou ter que colocar ela para dentro da sala. E eu esqueci de fazer isso. Só detalhe. Entendi. Entendeu? Por isso. Eu a adicionei. Agora já está na sala de volta. Porque como ela pediu dispensa, então o pessoal da secretaria automaticamente já tirou ela da aula, né? Mas ela pediu para continuar assistindo às aulas. Então, para isso, eu preciso recolocá-la na sala. Isso acontece assim, por qualquer um de vocês, se pedir uma dispensa de alguma disciplina, tudo mais, vocês são retirados da sala automaticamente, né? Mas eu queria estar assistindo, né? Por mim, eu continuo assistindo à vontade, né? A única coisa que fica desobrigado de fazer as atividades, como eu já tinha comentado antes. Então, aí ela pediu, falei, então a gente coloca de volta. Então tá, Isso gente, é não vamos bom. perder tempo, né? Das duas, uma. Ou ela não quer ficar sem fazer nada, ou ela gosta das minhas aulas. Bom, vamos começar o que interessa? Pra gente não perder tempo. Porque na minha cabeça era uma situação, agora eu descobri que é outra, então nós teremos muita coisa para fazer aí. Certo, gente? Ai, esqueci de abrir uma coisa. Oh, meu Deus. Falei, ainda bem que eu não dou aula mais de quinta e sexta. Abrir a nossa plantinha. Fecha aí. Abrindo a nossa plantinha. Bom. Até onde me lembro, a gente parou mais ou menos aqui, correto? Na última aula. Oi, paramos aí mesmo. Foi aqui mesmo? Então tá. O que nós vamos fazer agora? Aqui. Né? Nós vamos começar a colocar um pouquinho de cor no nosso desenho, tá? E vamos aprender a desenhar portas e janelas, certo? Aí, o que eu vou pedir na sequência para vocês? O primeiro exercício que eu pedi para vocês foi para vocês entregarem o desenho desta forma como que ele está, correto? Aí eu vou pedir uma segunda etapa do desenho, que é complementar ele, colocando as cores, né? E colocando as portas e janelas conforme eu vou explicar hoje. Tá bom, gente? Tá bom. Isso eu vou explicar, novamente, eu vou explicar pelo QCAD, pelo AutoCAD e depois pelo GNACAD, tá? O que a gente vai fazer? Primeiro, quando a gente fala de colorir o desenho no AutoCAD, no QCAD, no GNACAD, qual CAD for, tá? Na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse nosso desenho, tá? E transportando ele para itens de serviço ou materiais que o desenho tem, tá? Como assim? Deixa eu ampliar esse aqui. No nosso caso aqui, nós temos o item principal que nós já desenhamos, que está aqui, que são as paredes, certo? Na sequência, nós vamos desenhar o segundo item, que são as portas, e depois as janelas. Então, são três itens do processo construtivo, que são tanto materiais quanto serviços totalmente diferentes, tá? Então, a gente vai criar uma forma de organizar o nosso desenho, tá? E através dessa organização, a gente acaba colocando cor também no desenho, começa a dar uma coloridinha nele, tudo bem? Como é que a gente organiza isso? Tá? A gente organiza utilizando uma ferramenta que, traduzindo para o português, se chama camadas.
Tá? Em outras palavras, eu vou criar uma camada só para parede, uma camada só para janela, uma camada só para porta, uma camada só para piso. Tá? Então, para cada item da construção ou serviço, a gente cria o que a gente chama de camada. Tá? No AutoCAD, essas camadas possuem o nome de layers. Ok? Exatamente, Juliana. Tá? Para quem já mexe com o CorelDRAW, Photoshop e companhia, tá? A gente também trabalha com os layers ou as camadas nesses outros softwares de ilustração, tá? De desenho e ilustração, certo? Qual a função? É a mesma, né? Criar camadas para poder o quê? Se precisar alterar alguma coisa em uma determinada camada e não mexer no restante do desenho, a gente trabalha somente naquela em exclusivo, tá? É uma organização do desenho. No QCAD, como é que a gente cria nossos layers ou as nossas camadas? Tá? Aqui na barra do lado, tá? Eu tenho aqui um botão que é lista de camadas. Se eu apertar, sumiu a lista de camadas. Selecionei, cliquei, apareceu a lista de camadas. Tá? Então, vai ficar aqui nesse cantinho. Como é que eu vou fazer para criar uma camada nova? Por enquanto, ele está me dizendo que eu tenho uma camada já criada, porque o programa, todos eles, tá? Automaticamente já tem uma camada que é padrão deles, que é a camada 0. Camada 0, não mexo nela, ponto. Deixo ela lá quietinha no cantinho dela, tá, gente? Uma camada 0, a gente evita usar ela e evita mexer nas propriedades dela, tá? Depois, mais pra frente, eu vou explicar para vocês o motivo, aí vocês vão entender melhor, tá? Como é que eu faço para criar uma camada nova aqui no QCAD? Sinal de mais. Aí ele me pergunta, qual que é o nome da camada? Eu vou pôr parede. E eu vou configurar ele. Qual cor? Quero trabalhar com preto? Não, eu quero trabalhar com verde. Por que que eu, Ada, quero trabalhar com o verde? Poderia trabalhar com azul, com abóbora, com laranja. Tá? Eu tenho 256 cores para poder estar trabalhando. Mas eu resolvi trabalhar justamente com a verde. Por quê? Há uns 20, 30 anos atrás, quando a gente desenhava na prancheta, a gente trabalhava muito com tinta. Além das lapiseiras, com tinta. E cada caneta tinha uma espessura, assim como a lapiseira, cada lapiseira tem uma espessura, né? As canetas também, cada uma delas tinha uma espessura. E a caneta que se aproximava mais ou menos na espessura da 0,3 milímetros para tinta, que seria quase o equivalente à nossa a lapiseira 0,5, tá? Era a cor verde, a caneta que tinha a indicação verde. Né? Como a gente tinha que desenhar muito rápido e na produção, né? Então não dava para ficar olhando toda hora qual que era a espessura de qual. Então a gente associava a cor pela espessura. Tá? Então a gente acaba desenhando aqui, fazendo nosso desenho também, associando a cor que vai ser colocada no desenho pela espessura da lapiseira que eu quero que ele seja impresso no final. Tá? Então aqui nesse caso eu vou pôr 0,3 e dou OK. Tá, beleza. Vocês viram que o 0 deixou de ficar selecionado e passou a ser selecionado o parede. Só que aqui continua tudo branco, não tem nada verde. Como é que a gente faz? Diminuo um pouco o zoom. Aqui eu clico no QCAD, eu clico e arrasto, tá? Isso significa que eu selecionei o desenho e dou 2 cliques em cima do parede aqui. 2 ou 3 cliques, quantos cliques vocês quiserem, tá? De preferência mais que um. Depois eu clico fora. Ficou tudo verdinho. Tá? Então, quer dizer que daqui para frente, tudo que for parede, eu tenho que clicar em cima da palavra parede e desenhar com ele selecionado. Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilos? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa no... Eu vou continuar a fazer a questão da porta, fazer a porta e a janela aqui, depois eu vou para o AutoCAD, depois para o GNA-CAD, senão vai ficar vai para um, vai para o outro, a gente vai perder muito tempo. Né? Então, para criar a camada é dessa forma. Agora, a gente vai desenhar quem?
O ideal é que a gente comece a desenhar sempre utilizando a camada que for trabalhar, tá certo? Então, já que todas as paredes estão desenhadas, agora eu vou desenhar as portas. Então, nada mais justo que criar a camada porta. E eu sou meio xarope das ideias, vou mudar a cor de preto para vermelho. Tá? E eu vou querer que essa espessura seja menor, tipo um 0,2. E dou OK. Significa o seguinte, vamos pegar o nosso desenho aqui. Vocês estão vendo que nesse desenho eu tenho uma sequência. Eita, acho que já zerei. Tudo bem, né? Eu tenho uma situação seguinte, eu tenho linhas finas, linhas médias e linha um pouquinho mais grossa. Tá? É exatamente isso que eu vou fazer no meu desenho, tanto no QCAD, no AutoCAD e no GNA-CAD. Cada cor, para mim, vai representar uma espessura de linha na hora que o desenho for ser impresso. Tá bom? É mais ou menos isso que as cores vão representar. Além de dar um colorido no desenho, também elas vão me mostrar o seguinte, que o verde é uma coisa mais forte, mais pesada. O vermelho é uma coisa mais suave. Tá? O amarelo é mais suave ainda. Tá? Isso é uma configuração que eu, Ada, costumo utilizar. Vocês podem utilizar de vocês, não esquecendo que cada cor tem que estar associada a uma espessura. Tá? Vamos fazer a porta. Vamos fazer a porta. Aqui. Da sala. Porta de entrada. Porta da sala. Quanto que tem a porta de sala de abertura? 90 Todo mundo centímetros. concorda? Sim. Todo mundo concordou. Perfeito. Beleza, eu já sei que a minha abertura de porta, isso daqui é informação de abertura de porta, tá, gente? Tá? Essa abertura de porta a gente chama de abertura de vão-luz, que significa o seguinte, a distância de um batente até o outro tem que ter 90 centímetros, tá? Do que é constituída a porta? A porta, no desenho, ela é constituída da sua abertura, tá? Que é por onde a gente passa, a folha da porta, tá? Que vai, nesse caso aqui ela está representando como uma porta aberta, através de quem? Do seu arco de varredura, tá? Esse pontinho aqui onde o mouse está parado, é nada mais nada menos que a dobradiça da porta, certo? A minha dobradiça fica aqui, tá? Isso significa que, como se fosse um compasso. Eu ponho a ponta seca do compasso aí, a abertura na folha da porta e giro. Aí eu formo esse arco de porta, tá? A porta é nada mais ou menos que um compasso girando, ok? Beleza, mas para começar a desenhar, eu sei que tem um espaço aqui, ó, entre a folha da porta e a parede. E de quanto que é esse espaço? 10 centímetros? E aí, alguém dá mais medida, menos medida? Todo mundo concorda que é 10 centímetros? Eu acho que é menos. Quanto, Paulo? 5. E aí, mais alguém? Imagina alguma outra medida aí? É 10 centímetros, porque se fosse 5, não iria dar para colocar a guarnição. É, mas eu tenho modelos de portas que não tem guarnição. Sim, com batente estilo bunha, mas eu acho que nesse aí seria 10. É porque eu não tô com o projeto aberto, mas eu acho que é 10. A gente abre ele aqui. Vamos entender aí, pessoal. Tá? Na verdade, não existe uma medida normatizada para informar quanto que tem que ter esse cantinho aqui. Tá? Não existe uma medida normatizada.
Tá? O que existe é o quê? O tipo de material que a gente for estar utilizando, qual o modelo de porta que for ser utilizada, tá? E o bom senso, tá? O que a norma da BNT me diz é o seguinte, tá? Isso não é só uma norma da BNT, mais de uma norma da BNT, que eu tenho que garantir que a abertura da porta seja 100%, em outras palavras, que o meu vão luz, tá, seja integralmente 90 centímetros neste caso aqui, tá? É isso que ele me informa. Como é que eu vou conseguir garantir isso? Através desse pedacinho de parede aqui, que tem o nome técnico de espaleta. Detalhe, quase ninguém conhece essa desgraça aqui como espaleta. A maioria do pessoal conhece isso daqui como boneca. Tá? Isso que eu ia falar agora. Na minha faculdade inteira me apresentaram como boneca. Pois é. Mas o nome técnico correto é espaleta. É quase ninguém sabe do nome, isso que eu acho engraçado, né? Mas tudo bem, né? E na obra o pessoal chama muito de boneca, tá? É errado chamar boneca? Não, não é, tá? Legal que a mesma situação na construção civil aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem outro nome. Ou no interior de São Paulo recebe um outro nome diferente, tá? Mas a gente é importante saber o seguinte, que existem várias nomenclaturas para a mesma coisa, tá? Bom, a nossa espaleta ou a nossa boneca, tá? O que acontece? Ela tem que garantir, ela tem que ser um suporte para que essa minha porta abra perfeitamente. Como é que eu vou ter certeza se minha porta vai abrir perfeitamente ou não? Somente conhecendo o modelo da porta? E só isso é o suficiente? Eu vou dizer para vocês que só isso não é o suficiente. Eu também tenho que conhecer qual que é o modelo de uma pecinha que fica aqui, ó. Maçaneta? Exatamente. Eita, fiz besteira. Eu tenho que conhecer dessa pecinha que fica dos dois lados da porta. Então, eu conhecer qual que é a dimensão dessa pecinha aqui, da maçaneta. Tá? Dependendo do modelo da maçaneta, 5 centímetros, tem maçanetas pequenas, que são extremamente desconfortáveis, né, para você abrir e fechar. E tem maçanetas maiores, né, que algumas muito grandes também são muito desconfortáveis. Tá? Porém, a distância que ela tem da porta até o final dela não pode ultrapassar mais que 6 ou 7 centímetros. Tá? Por que eu não posso trabalhar com mais que 6 ou 7 centímetros, dependendo do modelo da maçaneta? Porque a boneca, muitas vezes, ela é feita, trabalhada da seguinte forma: meio tijolo mais o batente. O batente de uma porta é 5 centímetros, aproximadamente, de largura. Tá? Então, aqui eu teria 5 centímetros, esses 10 centímetros que eu tenho aqui, 5 centímetros de tijolo e 5 centímetros de batente. Mais ou menos essa filosofia. Tá? Pode ser menos? Pode. Pode ser mais? Também pode. Tá? Porém, quem que vai determinar isso não é somente o batente mais o tijolo que eu tenho aqui. É essa encrenca aqui, ó. A nossa maçaneta. Se eu tiver uma maçaneta muito grande, 10 centímetros é pouco. Por quê? Porque essa porta ela não vai ficar 90 graus certinho aqui. Ela vai ficar um pouquinho mais o quê? Fechada. Porque a maçaneta vai bater na porta e a porta, em vez de ficar com 90 graus, vai estar com 88 graus de abertura. Tá? E eu tenho que garantir esses 90 graus aqui, esse arco de 90 graus certinho aqui, para a gente poder estar passando. Tá? Então, existe um porquê dessa medida aqui, tá, gente? Sou obrigado a seguir essa regra dos 10 centímetros? Não, não sou obrigado. Posso trabalhar com mais ou com menos. Mas é assim que o pessoal acaba trabalhando na maioria das vezes, com os 10 centímetros. Tá? Então, não é somente por conta da guarnição, tá, Juliane? Uhum. Assim, muitas vezes a gente aprende que
Ah, não, porque toda guarnição, tem guarnição com menos de 10 centímetros, guarnição com muito mais que 10 centímetros, né? Dependendo do modelo da porta, independente se ela é de madeira, se ela é de metal, se ela é de alumínio, qual modelo, qual o material que for, tá? Eu já peguei guarnição de madeira que tinha mais de 20 centímetros a guarnição. Uma coisa absurda, gigante, né? Então, isso também é um outro contraponto. Enfim, eu tenho que ver. Agora eu tô fazendo uma porta com guarnição, que seria aquele de bunha, né? Que é Aham. embutido na parede. Aí, nesse caso, nem precisaria ter a boneca. Exatamente. Tá? Então, a gente tem que analisar o que a gente vai estar trabalhando, como posso dizer para vocês, qual material que vai ser utilizado, tá? Tudo bem, a matéria aqui é informática aplicada à construção civil. Eu teria que estar me atendo mais ao software para vocês, mas eu acho interessante vocês entenderem o que vocês estão desenhando. Porque entendendo o que está desenhando, entende-se muito mais fácil o processo da utilização das ferramentas, tá, gente? Então, já descobri essas medidas. Perfeito. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que achar aonde está meu buraco aqui. Tá? Como é que a gente vai fazer para achar esse buraco aqui? Vamos ver se vocês sabem. Aqui no nosso desenho, como é que a gente vai fazer para desenhar esse buraco? Eu não sei. Novamente falando para vocês. Vamos pensar no raciocínio mais simples, tá? Utilizando já as ferramentas e os raciocínios que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Eu primeiro tenho que achar os 10 centímetros. Como é que eu faço para achar esses 10 centímetros? O que eu faria? Eu pegaria essa última linha que ela tá na horizontal, jogaria 10, depois jogaria 90. Correto, tá? Aí, no caso, as duas pessoas que falaram que eu não consegui ver quem que era, perdão, tá, gente? Falaram corretamente. Um falou que era paralela, o outro pegaria a linha na horizontal e desceria 10, tá? Que vem a ser a paralela. Exatamente isso. Então, linha, paralela com distância, e já informa a medida daqui, ó, da minha paralela. 0,1, Enter. Vou posicionar a linha que eu quero. Vocês estão vendo que a linha já está sendo traçada na cor vermelha, que é a cor da porta? Já vou avisando vocês, tá? Isso no AutoCAD não acontece. Tá? O AutoCAD, quando eu for fazer paralelo de alguma figura num layer novo, ele vai entender que você não quer alterar o layer da figura original. Tá? Aqui ele entende que eu quero alterar porque o layer que está selecionado é o portas, tá? A camada. Então, veio aqui os 10. Ah, legal. Só que eu preciso que essa linha vermelha, ela ultrapasse a linha verde. Agora não tem jeito. Aí tem que ser uma ferramenta nova, tá, gente? Essa ferramenta nova, eu vou aqui nas ferramentas de modificação, tá? E vou escolher a ferramenta aqui. Alongar. Eu vou pedir para alongar essa linha. Eu clico na ferramenta alongar e clico aqui, ó, nessa extremidade, porque eu quero alongar essa linha por essa extremidade e não por esta outra aqui, tá? Então, vem aqui e clico. Alongou pra caramba, não tem problema. Não há necessidade de tudo isso, mas não tem problema, tá? Ela vai alongar para o infinito ou até uma barreira que eu desenhar aí, tá? Na sequência, eu já vou fazer o seguinte, já vou cortar, porque eu só quero um tiquinho de linha, não quero tudo isso de linha. Então, vou novamente para modificação. Romper o segmento. E apago esse pedaço compridão e esse outro pedaço compridão. Porque eu quero só esse tiquinho de linha aqui dentro da parede, por enquanto. Então, eu já achei. O que eu achei aqui? Eita. Eu achei exatamente esse pedacinho de parede aqui, ó. Tá? Foi esse pedacinho de parede que eu achei. Tá aqui. O que eu vou fazer? Em cima dele, eu vou jogar uma outra paralela de 90 agora. Tá?
Vem aqui, linha, paralelo com distância, 90, Enter, e cliquei. Tá aqui a delimitação da minha porta, meus 90 centímetros. Até aqui nenhuma novidade, né, gente? Da outra vez eu tentei fazer a porta puxando a linha por dentro, aí eu não consegui, por isso que eu nem tentei da outra Não, forma. legal que você tentou, mas ficou faltando você aprender uma ferramenta aí. Agora que você aprende a ferramenta, fica mais fácil, certo? Certo. Então tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar a linha da parede para o nosso buraco aqui, para a gente continuar a criação do buraco. Então, para apagar, ferramentas de modificação, romper o segmento, tchau e tchau. Aqui o vão da porta. Aqui, ó, o meu vão da porta. Depois dessa linha aqui, eu vou explicar para vocês mais lá para frente, tá? Não vai ser agora não, tá, gente? Não se preocupem com ela. Porque essa linha que tá aqui, ela não pertence à parede. Ela é outra coisa, tá? Então, fiz aqui o buraco da porta. Tá aqui o buraco da porta. Não vamos esquecer de salvar. Pra gente finalizar a porta, tá faltando a folha da porta e o arco de varredura da porta. Tá? A folha e o arco de varredura. A folha da porta ela tem que ter a mesma medida do vão luz. Tá? Então, o que a gente faz? Chama a ferramenta de linha. No caso, é uma linha horizontal que eu vou desenhar nesse sentido aqui. Tá? Então, chama a linha horizontal. Informo qual que é a medida, que é a medida do vão luz, 0,90. Ok? Porém, se vocês olharem, a minha linha, ela está para a esquerda. E eu preciso que ela fique à direita do cursor. Porque se eu clicar aqui, ela vai para o lado de fora. E eu quero que ela vá para o lado de dentro da casa. Então, eu venho aqui em cima, escolho a opção início. Vê a opção início. Agora ela já está à direita do cursor. Vou posicionar o cursor até aparecer a palavra intersecção. O que significa isso? Significa o seguinte, que junto com o cursor, se vocês estão olhando aí, existe, junto com o cursor tem a palavra intersecção e tem uma bolinha laranja. Tá? Essa bolinha laranja, a gente chama isso de Object Snap. Né? O que é o Object Snap? São ímãs que vão fazer com que o meu desenho fique 100% preciso. Tá? Então, toda vez que eu for fazer desenhar alguma coisa, eu tenho que verificar se esses ímãs estão ligados. Se eles não estiverem ligados, eu não tenho certeza se eu estou pegando os pontos corretos para desenhar. São as extremidades das minhas linhas. Ok? Apareceu, clico. Solto o mouse e dou ESC. Tá aqui, ó. Coladinho. Tá? Diminuo o zoom. Fiz a folha da porta. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Tá até no PDF que eu vi. Essa porta, ela não tem batente? Nesse caso aqui, não. Tá? Porque esse daqui é um desenho na escala 1:50, sem muito detalhamento. Entendi. Tá? Por isso que ele não tem batente. Se fosse numa escala 1:20, tá? Aí sim eu tenho que mostrar todo o detalhamento do batente direitinho, tá? Não necessariamente mostrando o dentinho que o batente tem, aquela coisa toda, né? Mas eu tenho que mostrar pelo menos a espessura do batente. Tá bom. Tá? Aí na escala de detalhamento da porta, que não é mais na escala 1:20, que aí sim você está falando uma escala de 1:10, alguma coisa do tipo, aí eu tenho que mostrar o detalhamento do batente, sim. Tá? O dente da onde a folha da porta encosta, aquela coisa toda. Entendi. Tá? É que geralmente no CAD a gente já desenha tudo detalhadinho, né? Mas não é obrigatório. Tá bom? Como é que eu vou fazer esse giro, esse arco da porta? O arco da porta eu vou usar a ferramenta de arco. O nome já diz. Eu vou trabalhar um arco usando a ferramenta de arco. Tá? Clico na ferramenta de arco e vou escolher a opção 2 pontos raio. Tá?
que significa isso? Ele precisa de 2 pontos e mais um raio para poder construir o arco, tá? Que 2 pontos são esses? O ponto de início e o ponto de término do arco e mais o raio. Tá? O arco, gente, como que se diz é um pedaço da circunferência, tá? Então, eu tenho que ter, se ele é um pedaço da circunferência, obrigatoriamente eu tenho que ter o quê? A informação do raio, tá? Então, seleciona aqui o arco, 2 pontos e raio, tá? Primeira coisa que ele pergunta, quem que é o ponto de início desse arco? O ponto de início, o arco, ele começa em 0 graus e termina em... calma. 359 graus. Como assim? Toda circunferência mede 360 graus. Toda circunferência mede 360 graus, tá? Sendo que o 0 graus está sempre para a direita, para cima 90, para a esquerda 180, para baixo 270, fechando em 360 graus à direita novamente, tá? O arco, como o arco é um pedaço da circunferência, ele não pode medir 360 graus. Então, ele mede 359 graus no máximo. Quando eu vou desenhar um arco e a informação que é solicitada é o ponto de início, significa o quê? É o valor menor que eu tenho na construção do meu arco. Tá? Então, isso significa o seguinte, qual seria, neste nosso caso aqui, tá? O ponto de início do nosso arco, sabendo-se que o centro do arco é a dobradiça da porta. Ficou confuso, né? Seria o final da porta? Final aqui? É. Vamos tentar? Vamos. Cliquei aqui. Olha o arco, Não. como que ele está desenhando. Eu sou horrível para isso. No CAD eu sempre fico testando, porque eu nunca sei qual que é o início, meio, fim. Não é difícil de saber, não. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou desenhar uma circunferência. Aqui é centro e raio. Aqui, desenha essa circunferência. Em cima da porta. Tá? O arco, gente, é uma fatia dessa linha aqui da circunferência, tá? É uma fatia. O arco. Tá? E ele começa a leitura da seguinte forma. Aqui é 0 graus. Aqui, na horizontal é 0 graus. Para cima, 90 graus. 180 graus. 270 e 359 graus. Então, toda vez que eu for desenhar um arco, ele vai perguntar qual que é o primeiro ponto de início do meu arco. Tá? Sabendo-se que aqui é 0 graus e um pouquinho para baixo é o 359 graus, né? No nosso caso aqui, quem que é o ponto de início? Aonde a senhora colocou a setinha aí? Isso mede quanto? Eu não sei, eu não tenho nem nesse programa que eu tenho, eu estou vendo pelo... Gente, isso daqui é geometria. Mede 270? 270. Independente de ter o programa ou não, isso daqui é geometria, 270 graus, tá? Isso em topografia vocês têm que saber de cor e salteado, gente. Tá? Então, sabendo-se que ele faz a leitura em sentido anti-horário, tá? Para baixo é 270 graus. Tá? Então, aqui é o menor valor que eu vou ter no fechamento deste arco aqui. Tá? Por isso que o ponto de baixo é o ponto, volta aqui, tá? É o meu primeiro ponto. E aqui em cima é o meu segundo ponto. Fechou o arco aqui. Deu para entender agora, Juliane? Deu sim. Agora você não vai errar mais.
Tudo bem até aí, gente? Vou fazer mais uma porta, tá? Que nesse caso agora é essa porta aqui, a porta da cozinha. Vou fazer mais essa porta aqui, tá, gente? De novo, só que agora eu não vou explicar a construção da porta, vou fazer mais a construção do desenho mesmo, tá? Novamente, verifico qual que é o layer que está selecionado, layer de porta, correto. Peço fazer a paralela de 10. Paralela de 10. Para que lado que eu quero? Que é para dentro. Fechou, ok. Dou um ESC. Tá? Depois eu peço para modificar esticando a linha. Peço para alongar, alongou. Aí na sequência eu vou pedir para cortar tudo isso que ficou muito grande. Não preciso disso tudo não. Só preciso do intervalo que está dentro da parede. Tá? Cancelo. Chamo novamente a paralela e vou informar qual é a medida que eu quero. Nesse caso aqui, não é mais 90, é 80. Tá? Então, prestem atenção que portas eu tenho várias medidas também, tá, gente? 80. Posiciono, cliquei. Achei o espaço que vai ficar minha porta. Na sequência, o que eu vou fazer? Cortar esse tanto de parede que não me interessa. Tchau e tchau. Cortei. Vou fazer a folha da porta. Linha, só que agora ela é vertical. Linha vertical. Opa, já tá para cima. Vou mudar a medida aqui, que ela não é 90, ela é de 80. Verifico se apareceu aqui a palavra interseção. Apareceu. Tá? Podia ser a palavra interseção ou a palavra início. Tá? Cliquei. Cancelo. Agora vou no comando de arco. Arco de 2 pontos e raio. Aonde que é o início desse arco agora? Do lado esquerdo? Aqui? Isso. Vocês têm certeza? Não. Não, do lado direito. Direito, na direito. folha da porta. Nesse caso, qual que é o menor valor? É o de 180, onde está o mouse, ou é o de 90 graus, onde está a porta? De 90. Então, é no menor valor, tá? Ah, 90. Tá? É sempre no menor valor o primeiro ponto. Tá? Apareceu a palavrinha final, início ou interseção, eu clico. Vou mover o mouse até chegar na outra palavrinha interseção e clico. E voilá, tá aí a folha da porta. Tudo bem até aqui? Sim. Sim, tudo certo. Então, tá bom. Vamos para a janela. Tá? Para a gente não ficar muito atrasado em relação ao pessoal da outra metade da sala de vocês, tá? Que o pessoal da outra metade, a aula deles seria hoje e a de vocês seria na segunda, né? Então, eu estaria passando isso para vocês na segunda e para eles, eu estaria passando o que eu passei para eles na segunda, eu estaria passando hoje. Então, vocês não teriam uma diferença tão grande assim. Então, o que eu vou explicar para vocês agora é a questão das janelas. É a mesma coisa que as portas. Aqui, ó, a janela é a mesma coisa. A única diferença é o seguinte, que essas linhas que estão aqui nas laterais, elas ainda são paredes. Tá? O que a janela é? É um buraco na minha parede. E por que eu tenho essa informação aqui de parede nas laterais que a porta não tem? Porque a porta também é um buraco na parede. Tá? Seguinte, debaixo da janela eu tenho um tanto de parede ainda. Que esse tanto de parede ainda que eu tenho recebe o nome de peitoril. Tá? O peitoril ele pode ter 5, 10, 15, 20, 1,5 metro, 2 metros de altura. Tá? Tem muita gente que fala que o peitoril obrigatoriamente tem que ter 1,10 metro, tá? Não é verdade. Eu tenho janelas que o peitoril é de 5 centímetros, da mesma forma que eu tenho janelas que o peitoril é de 2,20 metros.
Tá? Isso tudo vai depender da função dessa janela, do modelo da janela. Tá bom, gente? Para uma dúvida, a Oi. pingadeira também entra nesse quesito? A pingadeira também vai depender do modelo e função da janela. Tá. Tá? O que é a pingadeira? Pingadeira é justamente uma peça que fica do lado de fora do meu peitoril, tá? Nem toda janela tem pingadeira, o correto seria ter. Qual que é a função dela? Água de chuva ou quando você lava o quintal, ou lava a janela, né? A água bater na janela, escorrer, aí chega na pingadeira, ao invés de escorrer pela parede, ela vai escorrer a uma certa distância da parede, tá? Evitando muita umidade na parede. Hoje em dia, a maior incidência de umidade que a gente tem nas paredes é por falta da pingadeira. Tá? Mas isso daí o professor de sistemas construtivos explica melhor para vocês, tá? Mas a pingadeira, eu tenho pingadeiras em portas, eu tenho pingadeiras em janelas, eu tenho pingadeiras em escadas, tá? Ela não é uma coisa exclusiva das janelas, tá, gente? É mais usada em janelas, mas não é exclusiva das. Tudo bem? Nesse caso aqui, eu sei que a minha janela mede 1,50 m. 1,50 m somente na largura ou no comprimento dela. Porém, eu não conheço a altura dela. Por quê? Planta não mostra as alturas, mostra apenas medidas horizontais, tá? Na aula da semana que vem, eu vou explicar para vocês como é que a gente determina essas alturas aqui, tá? Para a gente não perder um pouco a ideia do que a gente está trabalhando aqui no CAD, tá bom? Então, aqui ele já me dá a informação que essa janela de 1,50 ela está a 90 centímetros da parede externa para dentro. E depois ela tem 1,5. Como é que a gente vai desenhar aqui? Vai fazer um paralelo com a linha externa da parede? Yes! Exatamente. Vocês viram que é o mesmo raciocínio que a gente utilizou para desenhar os outros cômodos, que a gente utilizou para desenhar a porta, eu vou utilizar para fazer também a janela? Reparando que é sempre os mesmos raciocínios, só que para construções de objetos diferentes, tá? Na prancheta é a mesma coisa, tá, gente? Então, vamos lá. Paralela, no caso de 90. Posiciono na linha de fora e clico para dentro. Ah, temos um problema. Qual que é a camada que eu vou trabalhar agora? É porta ou janela? E janela. Janela. Então, eu tenho que fazer o quê? Mudar a cor. Da Não, camada. criar, né? Criar a camada, que eu não tenho a camada aqui, janela. É verdade. Eu posso criar todas as camadas, tá? Ou vou criando conforme eu vou precisando, tá, gente? Eu vou criar janela e peço amarelo. Ok. Se porventura vocês criaram um layer e esqueceram de pedir a cor, basta dar 2 cliques que volta a janelinha aqui, tá? E só alterar o que precisa. Agora sim. Paralelo com distância 90. Aí já fica amarelo. Olha que bonitinho. Aí eu venho, peço para cortar. Novamente, paralelo. Paralelo de quanto? 1,50. Dou uma ampliada porque eu não quero ficar cega. E pronto. Tudo isso daqui compõe a janela. Portanto, eu também tenho que cortar essas duas linhas aqui da minha parede. Peraí, mas isso daqui você não falou que pertence à parede, que é o peitoril? Sim, é o peitoril, porém ele está compondo a janela, o kit janela. É parede, mas compõe o kit janela. Então, eu também tenho que cortar ele aqui. Então, te corto. Pronto. Mas eu tenho que desenhar as linhas. Não era mais fácil mudar a cor da linha?
Se eu fosse mudar a cor da linha, ia mudar a linha inteira, de ponta a ponta. Eu só quero esse trecho. Tá? No CAD, não se desenha uma linha sobreposta à outra. Tá? Raras exceções onde eu vou ter sobreposição de linha. Caso contrário, não posso ter. Tudo bem? Isso é qualquer CAD, tá, gente? É uma regra do desenho mesmo. Tá? Bom, então eu vou ter que redesenhar essas linhas? Vai. De que forma? Eu chamo a ferramenta de linha. Só que dessa vez eu não preciso de medida, porque eu já tenho o ponto de início e o ponto de fim da minha linha. Eu escolho essa linha aqui, ó, linha de 2 pontos. Posicionei, apareceu a interseção, clico. Ó, ela aqui, ó, presinha. Jogo para baixo, tá? Somente movendo o mouse e nada de clicar e arrastar. Posicionou, apareceu a palavra intersecção, cliquei. Dou um ESC, a ferramenta ainda está ativa, posiciono, clico, mexo o mouse, sem clicar e arrastar, só mexendo. Posiciono, aparece a palavra interseção, clico, pronto. E vou lá. E como é que eu vou fazer essas duas linhas aqui? Essas duas linhas do meio, como é que a gente faz? São duas linhas paralelas? São. Mas como é que a gente descobre as medidas? Detalhe, sem fazer conta. E sem chutar medida também. Agora fui maldosa, eu sei. Gente, vou contar um segredo para vocês. O CAD deixa a gente preguiçoso. Tá? Eu costumo dizer que o CAD... Algumas pessoas dizem que a gente deixa ele meio vagabundinho. Eu diria que deixa a gente com raciocínio rápido e deixa a gente preguiçoso para fazer conta. Pelo seguinte, essas duas linhas que a gente tem que desenhar, elas estão exatamente no meio da minha parede, tá? E elas vão representar a espessura do vidro e do caixilho, tá? Pode ser madeira, pode ser de alumínio, ferro, o que for. Tá? É isso que ele está representando aí, certo? Então, alguma coisa na casa de 2,5 centímetros a 4 centímetros aí, tá? Significa o seguinte, que entre uma linha e a outra, eu vou ter em torno de 2 a 4 centímetros, não muito mais do que isso. Ah, legal, beleza. E fica bem no meio da minha parede. Sem fazer conta, o que eu faria? Chama a ferramenta de linha. Eu Oi? coloco uma linha centralizada na parede, depois eu dou um trim com o valor médio, e aí quando eu tiro a linha do meio já fica com o valor exato. Então, mais ou menos isso. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai desenhar uma linha exatamente aqui no meio, pegando do meio desta daqui para o meio desta. Sem pensar em medidas. Eu não vou digitar medida nenhuma. Tá? Então, eu vou pedir a linha de 2 pontos. Vou posicionar o meu mouse. Aqui, ó. Puxa aqui. Vou posicionar o mouse próximo, mais ou menos, no meio da linha. Tem que aparecer aquele imãzinho chamado meio, ou midpoint. Tá? Aqui ele é uma bolinha. No AutoCAD é um triângulo. Tá? Se porventura ele não aparecer, tá? Eu tenho que vir aqui na ferramenta Snap, tá? Que ele está aqui. Tá? Opa, Snap. Tá? Que ele está aqui, ó. Aqui. Final, centro, meio. Tenho que estar ativando ela, ok? A ferramenta. Então, no caso do KiCad, ele já vem automaticamente liberado com essa ferramenta. Então, cliquei meio, ó, já está no meio. Jogo o mouse para baixo. Venho aqui, apareceu meio, cliquei de novo. Não digitei medida nenhuma. Tá?
Também não precisei dar trim. Já veio aqui a medida. Tá? Na sequência, eu já sei que a espessura do vidro é em torno de 2 a 4 centímetros. Do vidro, não, da janela, tá? Então, geralmente, a gente trabalha com 2 centímetros e os quebradinhos. Então, eu venho e peço paralelo dessa linha aqui de 1 centímetro, 0,01. Eita, digitei errado aqui. 0,01. Agora foi. E peço tanto para a esquerda quanto para a direita. E depois eu apago a linha do meio. Tá feita a janela. Difícil? Não. Não, professora. Professora, Oi. uma dúvida. Essa medida é uma medida que pode variar ou não? Pode variar. Pode Ah, variar. entendi. Tá? Quando eu não sei exatamente qual é o modelo que eu vou trabalhar, se ela é de madeira, no caso da janela, se eu não sei se ela é de madeira, se ela é de alumínio, se ela é de PVC, que tipo de material que vai ser utilizado, qual vai ser a estrutura dela, tá? A gente acaba trabalhando com 2 centímetros e pouco essa medida do meio. Quando eu já conhecer, aí não. Essa medida pode ser um pouco maior ou pode ser um pouco menor. Tá? Perfeito, perfeito. Quando a gente desenha na mão, é difícil pegar 2 centímetros na escala. Então, a gente acaba fazendo meio que no zoiômetro mesmo. Bom, para a gente finalizar, eu vou fazer a outra janela do lado de cá para a gente partir para o AutoCAD e depois para o GNA-CAD, tá bom, gente? Supondo que... Vamos diminuir esse zoom aqui, que está muito grande. Supondo que eu não tivesse... Tá? Supondo que eu não tivesse essa medida de 65 aqui, e eu precisaria desenhar essa parede exatamente no meio aqui. Tá? Na parte interna, essa parede ela está centralizada. Ela não está centralizada em função do lado externo, mas em função do lado interno, ela está centralizada. Tá? Se eu não tivesse essas medidas de cota, como é que eu desenharia ela? Desenharia ela a partir do meio da janela. Tá? Como assim? É a seguinte forma. Chamo o comando de linha. Peço para fazer uma linha horizontal com uma medida qualquer. Então, eu já vou aproveitar a medida qualquer que eu tenho aqui. Tá? E essa linha, ela tem que ser desenhada para o lado de fora da parede. Isso significa que eu tenho que alterar aqui. Para final. Tá? E eu tenho que pegar o meio da parede interna, do lado da face interna. Clico aqui, meio. Achei um meio da parede voltada para dentro da casa e não para fora, porque da fora não está exatamente no meio, tá? Sei que a minha janela é de 1,50, porque ela está marcando aqui 1,50. Metade é 75. Então, vem aqui linha, paralelo, ponto 75, ok? Para cima e para baixo, cancelo, apago a linha do meio, peço para romper os segmentos, tchau, 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 tchau e tchau. Rompi os segmentos. Isso daqui é sujeira da tela, tá, gente? Isso daqui com o tempo ele sai. Peço linha novamente. 2 pontos. Interseção. Com interseção, um ESC. Interseção. Com interseção, um ESC. Achei as linhas laterais. Agora eu vou para a linha do meio. Meio. E meio. Dou um ESC. Aumento o zoom, porque eu não estou a fim de ficar ceguinha. Linha. Paralela. 0,01, ok. Para a esquerda e para a direita. Cancelo e deleto a linha do meio. Tá aqui a outra janela. Alguma dúvida aí, gente?
Não. Não, professora. Não? Vamos fazer a mesma coisa agora no AutoCAD? Vai ser um pouco mais rapidinho, porque eu não preciso explicar algumas coisas, porque já foi explicado no primeiro, né? Sistemas construtivos e tudo mais, já não preciso explicar, então é só o quê? O desenho em si e as ferramentas. Né? As ferramentas são todas ferramentas que vocês já aprenderam. Raciocínio de desenho é o mesmo raciocínio de desenho. Então, vamos à criatura. E aqui está ameaçando a chover, vamos ver se vai chover. Chamado AutoCAD. Está aqui o nosso desenho. Primeira coisa, criar os layers, tá? Ou as camadas. No caso do AutoCAD, já está aqui bem na nossa cara, na nossa fuça, bem no meio da tela. Está aqui, Layers. Clico em Layers Properties, vai aparecer essa janela. Clico exatamente nessa esse primeiro quadradinho que tem um asterisco, ou clico aqui em cima do 0 e dou um Enter. Aqui ele já automaticamente cria o próximo layer. Tá? Vai aparecer como Layer 1, eu apago e informo que eu quero paredes. E dou Enter. Pulo tudo esse monte de coisa que mais para frente eu vou explicar para vocês o que que é. E vou diretamente no quadradinho branco. Clico nele. Tá? E apareceu aqui as minhas 256 cores. Mas eu vou escolher essa cor aqui, que é a cor número 3, que é o verde. E dou OK. Poderia escolher qualquer uma dessas outras também? Poderia, tá, gente? Dou OK. Aqui eu não preciso escolher a espessura da linha. Porque a espessura da linha no AutoCAD a gente escolhe de um outro local. Tá? E fecho. Tá, o desenho continuou branco, mas eu quero ele verde. Aqui, junto com o botão Layer Properties, tá aqui de novo a lâmpada, o sol, o cadeado e o quadradinho branco. E o 0. Se eu clicar aqui, tá vendo? 0 e o paredes. Tá? Ao invés de aparecer uma listagem aqui do lado de cá, que nem apareceu no AutoCAD, ele aparece aqui nesse menu retrátil, tá? Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no AutoCAD. Eu vou clicar, abrir para selecionar o desenho. Tá? Como é que a gente seleciona? Clico, abro o retângulo e clico novamente. Selecionei o desenho. Ou vou clicando linha por linha também, tá? Isso também funciona. Só que dá um trabalho. Clico aqui onde está o 0 e clico. Aqui não precisa dar 2, 3 cliques que nem no AutoCAD. Apenas um clique é o suficiente. E dou uns 2 ESCs para fechar. Tudo está nos seus devidos layers, que são as paredes. Vamos fazer agora a porta. Poderia criar todos os layers de uma vez, tá? Para não ficar abrindo e fechando essa janela direto, que isso enche o saco. Tá? Então, vamos lá. Vou criar aqui portas e janelas. Portas, eu quero em vermelho. E as janelas, eu quero em amarelo. Okay. E fecho a janela. Venho aqui em cima e peço para trabalhar agora com o layer de portas. Clico em cima da palavra portas. Mudou aqui, do 0 ficou para portas. Então, teoricamente, tudo que eu for desenhar aqui será no layer porta. Tá? Por que eu falei teoricamente? Pelo seguinte, mesmo raciocínio que a gente fez lá no AutoCAD. Vou jogar aqui a paralela, tá? E vou criar o buraco da porta, depois eu crio a folha da porta e o arco. Então, vamos lá. Paralela de 10, né? Ponto 10, a distância, dou Enter. De qual linha? Dessa daqui. Para que lado? Para baixo. Então, cancelo o comando. Tá aqui a linha que a gente acabou de criar o paralelo. Ele não veio em vermelho, porque o AutoCAD diz que, se você quiser alterar o layer, você tem que alterar na mão. Ele não altera automaticamente só porque você selecionou o layer daquele momento. Tá? Ele é mais rebelde. Então, eu tenho que vir, clicar em cima da linha e alterar na unha. Tá? Temos esse pequeno problema. O AutoCAD, o GNE-CAD, eles alteram automaticamente.
O AutoCAD, não, ele é rebelde. Tá? Esticando a linha. Para esticar essa linha, eu vou usar a ferramenta que é o oposto da ferramenta Trim, que é esticar, estender. Onde ela fica? Fica aqui junto com a Trim. Eu clico e aqui, ó, Trim, Extend. Vou esticar. Tá? Clico nela. Do mesmo jeito que o Trim, eu chamo a ferramenta e tenho que dar um Enter na sequência. O Extend idem. Chama a ferramenta e tenho que dar um Enter. E vou clicar no lado que eu quero esticar. Cliquei, esticou. Esticou? ESC para cancelar. E agora eu vou chamar o Trim para cortar o pedaço que está mais aqui que eu não quero. Que serve somente como referência. Trim, Enter. E clico no pedaço que eu quero apagar. O buraco de 90, offset, 0 ponto. 0,90, Enter. Clico, informo para que lado que eu quero e clico. Cancelo. Chamo a ferramenta Trim, que pode ser vir aqui em cima ou simplesmente digitar TR e dar Enter. Aí tem que dar mais um Enter, né? E clico nos pedaços que eu quero apagar. Apagou. Folha da porta. Comando de linha. Vou posicionar o mouse perto da onde seria quem? A nossa dobradiça. No momento que eu posiciono o mouse perto da onde seria a dobradiça, tá, gente? Tem que aparecer um quadradinho verde. E nesse quadradinho verde tem que aparecer a palavra Endpoint. Se não aparecer, significa que meus ímãs estão desligados. Como é que eu faço para ligar eles? Uso a tecla F3 do teclado ou aqui embaixo eu tenho aqui, ó, Snap Cursor, tá? Object Snap. Desliguei, não vai aparecer nada. E liguei. Apareceu o quadradinho e o endpoint, tá? Então, é por aqui. Clico, só que agora tem que digitar a medida, tá? Diferente do QCAD, que já eu primeiro informo a medida para depois informar onde que eu quero a linha, aqui eu tenho que fazer esse outro processo. No meu caso, eu estou com a ferramenta Orto ligada. Como é que eu sei que a ferramenta Orto está ligada? Aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. Orto está pressionado, está ligada. Tá? Se não tivesse, bastava clicar aqui embaixo ou pressionar a tecla F8 do teclado. Mexo o mouse para o lado que eu quero e digito 0,90. Lembrando, aqui só serve ponto, não aceita vírgula. Tá? Digitei a medida, dou Enter. E dou ESC. Tá aqui a folha da porta e o vão da porta. Para fazer o arco. Ferramenta de arco, tá aqui. Clico em cima dela, aparece um monte de ferramenta de arco. Eu vou eu vou escolher exatamente a mesma ferramenta parecida com a do QCAD, que é Start, Center e End. Tá? 2 pontos e o centro. Quem são os 2 pontos? Início, centro e fim. Só que o QCAD eu não preciso clicar aonde é o centro, porque ele já acha o centro automaticamente em função do início e do fim. No AutoCAD, ele é meio burrinho. Então, eu tenho que clicar quem que é o início, quem que é o centro e quem que é o fim, tá? Então, clico aqui. Início, centro e fim. Alguma dúvida? Não, professora. Não, nenhuma dúvida. Vocês viram que as ferramentas praticamente as mesmas, o raciocínio é exatamente o mesmo? Só muda essa questão do meio mesmo, né? Que tem que selecionar no AutoCAD, tem que mostrar para ele onde é o meio e depois onde é o final.
Exatamente. Isso Tá? para todas ou só para esse do arco? Para algumas ferramentas, não são todas. Tá. Tá? Aí, conforme a gente for utilizando as ferramentas, eu vou explicando para vocês qual que é, qual que não é, sem problema nenhum. Tá? Fazer essa outra porta aqui. Vamos lá. Offset. Ponto 10. Deste lado para este. Ai. Mudo o layer. Clico em cima, peço portas. Estico a linha. Chamo o comando trim e clico que eu... clica aí, meu filho. Que eu não quero, tá demais. Chamo o comando offset. A letra O também chama o comando offset, tá, gente? Informo qual que é a medida. Ponto 8. E da onde para onde? Cancelo. Trim. E o buraco. Comando linha, L, Enter, ou clico lá em cima, que é a mesma coisa. Endpoint, vou mover o mouse para cima, simplesmente mover, não é clicar e arrastar. Tá? 0.8, Enter, tá aqui a folha da porta. Opção de arco, Start, Center, End, e formo aonde é o início, e formo aonde é a dobradiça, que é o centro, e formo onde é o fim. E tá aí, voilá. Está feita as duas portas aqui. Agora, a janela. Venho aqui em cima, altero o layer, que eu vou trabalhar com as janelas. Fazer essa primeira janela. Offset de 0.90, porque é a medida do desenho, tá, gente? Não estou tirando nada da minha cabeça. Que é a medida do desenho, 0.90. Deste para este. Aqui a linha está verde, então a gente seleciona ela e altera para janela. Cancela. Chama o comando trim para cortar o que não me interessa. Corta e corta. Só uma coisinha, gente. Deixa eu fazer uma coisa aqui, mostrar para vocês uma coisa. Quando vocês forem usar o comando trim, por exemplo, eu cortei aqui esse pedaço. Ficou esse pedacinho aqui. E for querer cortar, se aparecer esse sinal de proibido, cancelado, significa o seguinte, que eu não consigo usar o comando trim em cima desta linha. Por quê? Porque eu teria que ter mais uma outra referência para cortar ela. Tá? O AutoCAD diz o seguinte, eu só consigo cortar uma linha desde que ela tenha pontos de referência. Nesse caso aqui, o ponto de referência dela está exatamente no início e no fim do segmento. Então, ele entende que não tem nada para cortar, que ela já está dentro dos limites. Tá? Então, como é que eu faço para cortar esse pedacinho de nada? Eu vou ter que cancelar o comando trim, selecionar a linha e dar um delete. Não tem outra forma. Tá? No QCAD, no AutoCAD, no QCAD e no GNA-CAD, ele aceita com o comando trim no GNA-CAD ou no comando de romper o segmento, ele aceita apagar esse pedacinho aqui, como se fosse o erase do CAD, tá? Então, agora o offset de 1,50. Eita. Quem tá indo? Offset 1,5. Deste ponto para este. Trim. Tchau. Tchau. Comando de linha. Lembrando que eu já estou aqui com o layer janela selecionado.
Apareceu o quadradinho, endpoint, clico. Vim aqui para baixo. Apareceu de novo? Opa, clico. Dou um ESC, chamo de novo o comando de linha, quadradinho e quadradinho. Vou chamar o comando de linha novamente e aqui agora tem que aparecer um triângulo, que é o meu midpoint. Apareceu, eu clico, solto o botão do mouse, apareceu aqui de novo um midpoint aqui embaixo. Vocês estão vendo que o cursor não está exatamente em cima da linha? Ele está um pouquinho distante da linha. Quem está em cima da linha é o meu triângulo verde. Tá? É ele que me interessa estar em cima da linha. Se o cursor está ou não interessa. Porque esse triângulo verde é o ímã que vai pegar o ponto exato do meio da linha. Tá? Apareceu ele, aí eu clico. Sem medo de ser feliz. Tá? Fiz, bonitinho. Agora o offset de 2 centímetros, de 1 centímetro para cada lado. Chamo o offset 0,01. Epa. Para cá e para cá. Cancelo, apago. Tá feita a janela. Tranquila aí na janela no AutoCAD? Sim, professora. Sim, Fazer sim, a professora. outra para a gente chegar no GNA-CAD. Eu sei que tá meio corrido, tá, gente? Peço desculpas, mas podia ser pior. Vamos lá. Nesse caso agora, para fazer a janela como eu fiz no outro, a partir do meio. Vou chamar o comando de linha. Apareceu o triângulo. Tá vendo? Tava bem longe o mouse, já apareceu o triângulo. Eu clico. Vou mover o meu mouse para uma medida qualquer. Não preciso digitar a medida, basta eu clicar. Por quê? Ele já está com a ferramenta ortogonal ligada, tá? Então eu clico. Cliquei e dou um ESC. Pronto. Tá aqui a minha linha de construção. Aqui é uma linha que eu posso apagar depois. Né? Dou um offset de 0,75, ok? Clico na linha para cima e clico na linha para baixo. Cancelo. Apago essa linha do meio que não me interessa. Chamo o comando trim. Apago tanto em cima quanto embaixo e o que está sobrando dessa parede. Cancelo. Chama comando de linha de novo. Endpoint com endpoint. Endpoint com endpoint. Midpoint com midpoint. Amplio. Offset de 0,01. Ok. De um lado. E do outro. Cancelo. Clico em cima. Delete. E tá aí. O mesmo desenho, agora no AutoCAD. Dúvidas? Não. Não, nenhuma. Nenhuma? Então tá jóia. Deixa eu só montar agora a minha arapuca, que eu esqueci de montar a arapuca. Aí você fala, como assim arapuca? Para vocês eu não mostrei, né? A deficiência de nós pobres réis mortais professores. Isso eu vou mostrar, vocês vão ver como que a gente sofre também, não é só vocês, não. Tá. Só para vocês sentirem o drama. Como é que eu tô aqui no meio dessa bagunça?
Para vocês entenderem o contexto. Isso daqui é uma mesa que não é minha, é da minha irmã, que ela usa para fazer artesanato e eu uso para dar aula. Olha onde eu fico, toda exprimida. Sentiram o drama? Sim, a gente tá tudo no improviso. Tô aqui no meio da sala também, com a madeira e uns bancos. Essa é a minha mesa. Então. E ainda tem gente que fala que a gente não faz nada, viu? A gente ainda é obrigado a escutar isso. Mas nem ligo. O importante é que vocês estão conseguindo pegar e aproveitar. Deixa eu compartilhar aqui. Que eu preciso ver se vai dar certo a arapuca que eu quero montar aqui. Mas não foi porque... Oh, diacho. Ainda tem mais esse. O celular também é temperamental, tá? Pronto. Agora tá aparecendo aí pra vocês, né? Só que tem um ponto brilhante aqui, né? Esse ponto brilhante aqui não tá legal. Deixa eu fazer uma coisa. O ponto brilhante sumiu, né? Para o ponto brilhante sumir, eu tive que apagar a luz do ambiente, tá, gente? Agora, esse outro ponto brilhante sai para lá. Bom, vamos lá. GNA-CAD. Pronto. Enfim, tá todo mundo se virando, né? Do jeito que dá e do jeito que pode. Bom, tá todo mundo conseguindo ver aí a tela do tablet? Sim, eu tô conseguindo. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Eu acho que é esse aqui. Achei o exercício de vocês. Talvez eu tenha que aumentar um pouco a luz aqui para vocês enxergarem melhor. Bom, no GNA-CAD também dá para trabalhar com layers e companhia, tá? Como é que a gente cria as camadas dos layers? Eu venho aqui nos 3 pontinhos. Aqui em cima tem que estar escrito model, tá, gente? Aí vem aqui nos 3 pontinhos. Nos 3 pontinhos eu vou na palavra format. E aqui, ó, primeira palavra, layers. E aqui o nosso amigo 0. Tá? Para criar um layer novo, eu vou no sinal de mais. Venho aqui. Forma que é parede. E dou OK. Tá? Esse pontinho verde que está aqui quer dizer que ele está ligado. Tá? Não é a cor dele, quer dizer que ele está ligado. A informação de cor está aqui na frente, dizendo que, dependendo do meu fundo, pode ser preto ou pode ser branco. Para alterar a cor, venho nos 3 pontinhos aqui do lado, tá? No caso, do lado do nome parede. Tá? Falei besteira, não precisa vir nesses 3 pontinhos, não. Basta clicar em cima da palavra parede. Tá? Clico em cima da palavra parede, os 3 pontinhos é para outra coisa que eu vou falar já já. Ah, desculpa, gente. Clico em cima da palavra parede e venho aqui no item color, que está aqui embaixo. Então, só subir. Aqui, ó, color. White.
clico em cima do white e peço o verde. Se vocês acharem que essas cores aqui são poucas, basta clicar na palavra browse, que aparece aí as 256 cores, tá, gente? Não quero nenhuma dessas. Volto uma opção. Vou de novo no white. Peço verde. E já tá aqui, green. Ok? Volto uma sequência. E aqui. A parede já está com o verde aqui na frente. Para ficar com o ler de trabalho, eu tenho que vir aqui nos 3 pontinhos e pedir o set current. Nesse set current, o tique que está na frente do 0 vai ficar na frente do parede. Tá? Então, peço set current, aí ó, o tique que estava na frente do 0 ficou na frente da palavra parede. Tá? Fechando a informação de layers, só clicar no X aqui em cima. Esse X não é para cancelar, tá, gente? Muito contrário. Esse X é para informar que fechou a janela. Como é que eu faço para selecionar aqui? Posso selecionar um por um, clicando em cima de um por um, tá? Tipo, clicando em cima de uma linha, por uma linha, que vai ser o O para fazer isso. Ou eu dou um clique numa extremidade e um clique na outra extremidade. Ele já vai entender que aqui abriu um retângulo, tá? Um retângulo aqui assim, tá? E nesse retângulo já selecionou tudo que eu queria. Fiz isso, eu vou aqui em cima, tem uma letra I, de information, ou informação. Clico em cima dela e vai dizer que eu selecionei 22 linhas, quer dizer, aqui tem desenhado 22 linhas, né? Que elas estão no layer 0. Só que eu não quero layer 0, eu quero layer parede. Tá escrito aqui palavra parede. Eu clico em cima da palavra parede. Fecha aqui o... E dou um clique fora. Pronto. Aqui, ó. Ficou tudo verdinho. Tá? Deixa eu ver se aumentando um pouco o brilho. Talvez eu precise enxergar melhor o ver. Tá? Ficou tudo verdinho aí. Tá? Não esqueçam de ir salvando. Fazer a porta. 3 pontinhos. Format, layers. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou criar o layer de porta e o layer janela. Como eu falei para vocês, eu posso criar tudo de uma vez, tá? Ou conforme eu vou precisando. Clico em cima da palavra janela, informo que eu quero a janela em amarelo. Clico em cima da palavra porta, informo que eu quero a porta em vermelho. Nesse momento, eu quero o layer de porta como layer de trabalho. Set current, porta. E fecho. Vamos desenhar a porta. Aumento o zoom. Vou no lápis. Peço o offset. Offset de quanto? De 0,10. Ok. De quem para quem? Desta linha para cá. Ficou verde. Tinha que estar vermelho. Clico em cima da linha verde. Opa, perdão. Confirmo aqui o meu offset. Esqueci de fazer isso. Clico em cima da linha. Informação. Muitas vezes acontece isso. Eu quero morrer de catapora. Tá? Você quer pedir a informação de uma única linha, ele não aceita, ele diz que não vai. Tá? Se isso acontecer, tá, gente? Não fiquem bravos, não fiquem nervosos, não fiquem brigando com ele, não. Tá? Cancela tudo e tenta de novo. Tá? Ele é teimoso. Tem horas que com uma única objeto, ele não aceita. Não tem problema. A gente dá continuidade no desenho do mesmo jeito. Eu vou esticar essa linha.
Tá? Como é que eu vou esticar ela? É igual o AutoCAD aqui. As ferramentas são basicamente as mesmas do AutoCAD. Vou no lápis. Chamo a ferramenta de esticar, que é o Extend, que está junto aqui com o Trim. Clico nela. E vou clicar no trecho que eu quero esticar. Na extremidade que eu quero esticar. A extremidade que eu quero esticar é essa. Esticou. Confirmo que era isso que eu queria fazer. Lápis. Ferramenta Trim. E clico no pedaço que eu quero apagar. E confirmo o trecho que eu queria apagar. Vamos ver agora se ele aceita. Não aceito ainda. Tudo bem. Lápis. Offset. 0,90. Ok. Este para cá. Agora estou com 2 linhas. Vamos ver se ele vai aceitar. Ah, e confirmo o offset. Vou clicar nesse e nesse. Às vezes ele aceita a alteração com 2 linhas. Também não está aceitando. Ele é rebelde, não tem problema. Por que que isso acontece, gente? Eu não sei. É coisa do mecanismo. Mas ele deveria aceitar eu alterar. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Ele disse que não vai mesmo. Na aula passada, aconteceu a mesma coisa com a outra turma. Aí, o que aconteceu? Ele só alterou quando tinha mais de 4 objetos selecionados. Aí, quando eu fui tentar fazer sozinha, com um objeto selecionado, ele estava alterando. Não sei por que que ele faz dessas, tá? Lápis, ferramenta de trim, e apago, e apago as extremidades aqui. Diminuo um, trouxe para cá. E confirmo. A porta, sinal de mais, comando de linha, vou posicionar a minha linha próximo a essa quina. O que que acontece? Para ter certeza que eu peguei o ponto exato, tá? Junto com a bolinha verde, ao redor dela tem que ter um quadradinho verde. Se não tiver esse quadradinho verde, eu não peguei o ponto exato. Aí eu tenho que clicar novamente, tá? Mas como eu tenho que alterar aqui, ó, o XY, então basta dar um tapinha em cima que ele já alterou. Então, 0,9. Ok. Para o lado de cá, que é 0 graus, é isso mesmo que eu quero. Confirmo, confirmo. Aí vocês viram que já desenhou em vermelho. Por quê? Porque o layer que estava selecionado naquele momento era justamente o layer. Esse tá meio embaçado. Tá nítido o desenho para vocês? Aí tá meio desfocado. Agora focou. Agora focou. Tudo bem, vai. A linha aqui já desenhei em vermelho porque já era o layer que eu tinha pedido para ficar como layer ativo, tá? Fazer o arco. Aqui é a mesma coisa. Sinal de mais. Vou pedir arco. Que eu peço arco, abre mais uma sequência de ferramentas de arco. E eu tenho aqui o arco Start, Center e End. Tá? Chamo ele, Start, Center, End. É a mesma coisa. Eu vou informar qual que é o início. Lembrando que tem que aparecer o pontinho com o quadradinho. Né? Qual que é o centro e qual que é o final. Apareceu, ficou na configuração que eu quero, eu venho aqui em cima e confirmo. Aí ele aparece de novo, é só dar um voltar. Pronto, fechou. Tá? Agora eu vou tentar fazer ele ficar tudo vermelho, porque eu não me conformo. Ah, não. Selecionei mais de um item agora, hein? Agora foi, tá? Agora, como eu selecionei os 4 itens, ele aceitou vir aqui para a barra. Por que que ele faz isso? Não sei, gente, não me pergunte.
Só que aqui em layers ele vai falar que tem vários layers ativos. Não tem problema, todos eles vão ficar tudo no mesmo layer, que é o layer porta. Chamei tudo para layer porta, fecho. E tá aí a nossa porta desenhada. Ok? Janela. Ao invés de fazer a janela do lado de cá, tá, gente? Eu vou desenhar outra porta, que é o mesmo esquema que essa. E ao invés de desenhar a janela do lado de cá, que vocês já entenderam qual que é o princípio, eu vou desenhar essa daqui, que é a partir do meio, tá? Para vocês entenderem o mecanismo aí. Aumento o zoom. Altero o layer. Vem em format. Layer. Peço o layer de janela para ele ficar como layer ticado, selecionado. Vem aqui, fecho. Ferramenta de linha. Porque eu quero desenhar exatamente a partir do meio desta linha aqui. Não achei a linha certa. Então, cancelo. Onde acho? Por que você não tá indo? Tá, tudo bem. Eu sou uma pessoa que tem Jesus no coração. Agora foi. Né? Eu fui mais ou menos com o dedo aonde eu achava que era o meio da linha. Apareceu a bolinha verde com um triângulo junto com ela. Tá? Isso significa que eu achei o meu midpoint. Tá? Se porventura no QCAD de vocês não aparecer os snaps, eu já vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para que eles apareçam, tá? Para alterar a medida aqui. Nesse caso, eu vou pôr um valor de medida qualquer, tipo 0,5. Só que eu não quero para o lado de cá, eu quero para o lado de lá. Falta eu ter aqui um ângulo, que é de 180. Vou apagar tudo, que acho que fiz besteira. 180. Ok, foi para o lado de lá, é isso mesmo. Eu confirmo. Confirmo novamente. Fecha aqui. Então, a linha já está na cor amarela, que é a cor da janela. Tá? Eu falei para vocês, se por acaso o midpoint não estiver aparecendo, tá? O triangulinho, como é que vocês fazem? 3 pontinhos. Nos 3 pontinhos, vocês vão escolher a última opção, que é a Settings. Vai aparecer essa tela. Nessa tela, a gente tem aqui, ó, Object Snap. Tá? No Object Snap, eu vou escolher aqui, ó, Endpoint, Midpoint, Center. Tá? Eu tenho aqui os meus ímãs. Os mais utilizados, Endpoint e Midpoint. Que no meu caso, eles já estão verdinhos. Estando verdinhos, está pronto para trabalhar. Se não tiver, se tiver cinza, significa que eles estão desligados. Tá? Então, eles ficam nos 3 pontinhos. Aqui, 3 pontinhos. Settings. Ok? Fiz aqui, achei o meio. Vamos lá, para o offset. 0,75. Ok. Clico nele para cima. Clico nele para baixo. Confirmo. Clico em cima dessa linha que eu quero apagar. Clico em cima dela, 3 pontinhos. Delete. Deletei. Lápis. Trim. Tchau, tchau, tchau e tchau. Opa, apaga aí. E confirmo. Preenchimento das linhas aqui. Sinal de mais. Linha. Posiciono o dedo em cima do que seria. Volta. Meu endpoint, nesse caso, não deu. Cancelo. Chamo a linha de novo. Agora foi. Tá? Às vezes tem que ser um pouquinho de tentativa e erro, tá, gente? Foi. Foi. Confirmo. E confirmo de novo. Nesse caso, eu não precisei digitar a medida. Bastou o quê? Eu clicar nos pontos que eu queria. Linha. Extremidade. Extremidade. Confirmo. Confirmo. Linha novamente.
triângulo, midpoint, triângulo, midpoint. Confirmo, confirmo. Depois que a gente pega o jeito do negócio, o bichinho vai. Dou uma boa ampliada, um bom zoom, porque não fica cega. Lápis. Offset 0.01. Ok. Deste para cá. Ele tá indo porque eu... agora foi. E deste para cá. Confirmo. Clico na linha do meio, 3 pontinhos. Delete. E diminuo o zoom. Vocês viram? Praticamente as mesmas ferramentas, a mesma forma de raciocínio que a gente trabalhou, tanto no AutoCAD quanto no QCAD, para trabalhar no GNA CAD. E vamos salvar. Dúvida aí, gente? Nenhuma? Tranquilo? Quem cala consente, hein? Eu vou entender dessa forma. Então tá, qual que é a próxima etapa aí, gente? Deixa eu só fazer uma coisa agora. Deixa eu desfazer a puca aqui agora. Gente, qual que é a próxima etapa que vocês terão que fazer, tá? Eu vou dar 2 semanas praticamente para vocês aí, tá certo? Para que vocês possam fazer o seguinte: fazer o desenho completo, com todas as portas e todas as janelas, e com seus devidos layers, tá? Completo em seguinte sentido, tá? O que vocês terão que desenhar? Pegar o desenho que vocês já fizeram, tá? Que é só as paredes, jogar tudo nos seus devidos layers, as paredes, desenhar portas e janelas, tá? Quais portas e janelas? Todas as portas e janelas que o desenho tem. Tudo bem? É isso que é a próxima etapa do exercício. Vocês acham que vocês conseguem? Desculpa, professora, eu não estava prestando atenção. É o que tem que fazer? Bonito, né? Tava vendo a novela, né? Coisa Não, tá fazendo feia. trabalho. Coisa feia. O que vocês terão que fazer? Vocês vão ter que dar continuidade no desenho. Agora vocês vão ter que pôr os layers, tá? De parede, portas e janela. E vão ter que desenhar todas as portas e todas as janelas no que vocês já fizeram. Tá bom. E vocês vão entregar isso daqui a uns 15 dias, mais ou menos. Tá bom? Essa aqui é a ideia aí. O que tá faltando eu falar para vocês é o seguinte, que eu não vou conseguir puxar agora o calendário escolar. Pelo calendário escolar, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo puxar, vai. Que eu, muito esperta... Cadê aqui? Ah, tá aqui. Eu, muito esperta, esqueci de salvar no computador, fica mais fácil, né? Mas tudo bem. O calendário escolar, quando vocês precisarem de informação de datas, será que vai ter aula, não vai ter aula? Quando vai ser o recesso, aquela coisa toda, tá? Basta puxar no NSA, vocês também têm acesso só o calendário escolar no NSA, tá? Não é porque tá aqui professor que vocês não têm acesso, não, vocês têm sim. É que no meu caso eu instalei o NSA no computador, tá? O NSA Web, acho que não dá para ter acesso ao calendário, mas no computador dá, tá?
Área professor. Vem aqui em relatórios. Em item de relatórios, onde vocês conseguem puxar toda a relação de disciplinas que vocês têm, de faltas e o caramba, 4, tem um item lá, imprimir horário não, imprimir calendário da escola, tá? Calendário escolar. No imprimir calendário escolar, não tem nenhum selecionado, né? Como que vai imprimir? Basta informar que vocês querem o calendário de 2021. Tá? Que ele já abre aqui. Aqui o calendário. Tá? Por que eu estou abrindo o calendário aqui para vocês? Tá? Como eu disse para outra turma, geralmente o cavaleiro do apocalipse das turmas sou eu. Tá? Em que sentido? Gente, que dia que é hoje? 17 de março, perfeito? Nós estamos aqui, ó, onde está o mouse. Tá? Pelo calendário escolar, nós professores temos... Professora, Oi. não está aparecendo a sua tela. Não mesmo, professora. No meu também não. Peraí, então, calma. Tirei o compartilhamento, vou colocar o compartilhamento de novo. E agora? Agora foi. Bugou, então. Agora vocês estão vendo o calendário? Sim. Sim. Deu alguma bugada feia, que eu não entendi o que era não, mas tudo bem. Então, como eu estava falando para vocês terem tempo para tomar um lanche antes da próxima aula. Nós estamos aqui no dia 17, tá? Pelo calendário, nós, professores, teremos que entregar, tá, as notas intermediárias na secretaria ou no sistema, tá, entre o dia 12 ao dia 15 de abril, que é essa semana aqui. Tá? Isso significa o seguinte, que daqui para frente, os professores vão tuchar de trabalho em cima de vocês para vocês entregarem. Então, vai ser uma correria do inferno. Tá? Por quê? Porque a gente tem que entregar essas informações entre o dia 12 ao dia 15 no sistema. Depois do dia 19 ao dia 23, vocês terão uma semana de folga, de descanso. Vocês, alunos, vão estar em recesso escolar de uma semana. E nós, professores, de 3 dias. Tá? Porque nesses 2 dias aqui, nós, professores, trabalhamos e vocês ficam de folga aí. Tá? Certo? Isso que vai acontecer. Então, daqui para frente, até o dia 12, muito provavelmente vocês vão ter vários professores socando um monte de trabalho aí. Lamento informar isso para vocês. Mas por quê? O motivo é exatamente esse. A gente tem que entregar uma nota de primeiro bimestre, tá? E depois essa correria de novo vai acontecer, tá? Em junho, a partir do dia 29 de junho, que é quando a gente tem que entregar as notas do segundo bimestre e as notas finais de vocês. Tá? Aí depois, se vocês quiserem, se vocês falarem assim, a gente não consegue o arquivo, o calendário e tudo mais, vocês me falam que eu gero o PDF e mando para vocês. Tá? Isso daqui não é segredo de Estado, não, nem um pouco. Tudo bem até aí, gente? Desculpa dar essa péssima notícia para vocês, mas agora começa o bicho pegar mesmo em todas as disciplinas, tá? Tranquilo? Então, essa atividade que eu passei para vocês, muito provavelmente vocês terão que me entregar no dia 28 até a meia-noite. Tá? E de lá até aí, muito provavelmente, depois eu vou passar uma terceira atividade aí para vocês, que vocês teriam que estar me entregando perto do dia 11, mais ou menos. Tá? Que é o quê? É sempre complementação do desenho.
Tá? Eu explico mais uma etapa para vocês e vocês vão e complementam. Explico mais etapa e vocês vão e complementam. Tá? Essas atividades vão ser assim. Ok? Dúvidas? Não, nenhuma. Tranquilo. João, teve uma época que os alunos me chamavam de Cavaleiro do Apocalipse justamente por causa disso, porque eu só dava essas boas notícias, tá? Lamento informar. Mas pelo menos vocês não ficam vendidos. Vocês já estão sabendo o motivo que daqui para frente, no técnico, vocês também vão estar super sobrecarregados de trabalhos e é por causa disso, por esse motivo. Ok? Não precisa chorar de desespero, Mônica. Pode ficar tranquila. Concordo, o susto é menor. Então tá, gente. Não vou tomar mais o tempo de vocês. Semana que vem tem mais, tá? Não entre em desespero nem em pânico. E boa noite, obrigado pela atenção de vocês aí, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite.